Você já parou para pensar que existe um continente inteiro no nosso planeta, maior que a Europa, coberto de gelo, cheio de segredos, mas que você simplesmente não pode visitar? Pois é, eu tô falando da Antártida, a região mais misteriosa da Terra, guarda histórias, fenômenos e até conspirações que intrigam cientistas e exploradores há séculos. Mas por que será que a maior parte das pessoas nunca vai colocar os pés lá? Será que tem algo escondido nesse continente, que não querem que a gente saiba? Hoje vamos explorar as razões pelas quais a Antártida é tão inacessível. E eu prometo, você vai terminar esse vídeo com a cabeça fervendo de tanta curiosidade. Já aproveita e se inscreve aqui no canal Laboratório da Ciência Criativa, para não perder nenhum vídeo cheio de mistérios e ciência. Quando você pensa na Antártida, provavelmente vem à sua mente um deserto branco, frio e sem vida. Mas esse continente é muito mais do que isso. Ele tem uma área de mais de 14 milhões de quilômetros quadrados e detém cerca de 70% de toda a água doce do planeta, só que na forma de gelo. E, apesar de parecer desabitado, a Antártida é um verdadeiro laboratório natural, cheio de criaturas incríveis que sobreviveram a condições extremas, fósseis que revelam a história antiga da Terra, e até evidências sobre mudanças climáticas, que podem prever o nosso futuro. Então por que nós, simples mortais, não podemos simplesmente comprar uma passagem e conhecer esse lugar? A primeira coisa que você precisa saber é que a Antártida é o único continente do mundo protegido por um tratado internacional único. O Tratado da Antártida, assinado em 1959 por 12 países, e que hoje conta com mais de 50 nações participantes. Esse tratado estabelece que nenhuma atividade militar, exploração econômica ou colonização pode ser feita por lá. O objetivo é preservar o continente para pesquisa científica e proteção ambiental. Parece uma boa ideia, certo? Afinal, proteger a natureza é sempre importante. Mas, para algumas pessoas, isso soa como uma desculpa para esconder algo maior. Afinal, que lugar no mundo tem tantos recursos naturais e ninguém explora? E isso nos leva a uma curiosidade impressionante. A Antártida é riquíssima em recursos naturais. Estudos apontam que lá existem reservas gigantescas de petróleo, gás natural e minerais valiosos. Mas por enquanto explorar essas riquezas está fora de cogitação. Oficialmente, isso é para proteger o meio ambiente. Mas será que não existe outro interesse por trás dessa decisão? Muitos acreditam que sim. Inclusive, algumas teorias da conspiração afirmam que governos escondem descobertas feitas na região. Existem relatos de estruturas misteriosas, supostas pirâmides enterradas no gelo, e até de sinais de vida alienígena, que teriam sido detectados ali. Embora nada disso tenha sido comprovado, a Antártida continua sendo um prato cheio para a imaginação. Agora, vamos falar de um detalhe que pouca gente sabe. O clima da Antártida não é só frio, ele é mortal. Durante o inverno, as temperaturas podem chegar a menos 80 graus Celsius, e ventos fortíssimos, que ultrapassam 300 km por hora, tornam a região extremamente perigosa. Até mesmo os cientistas que vivem em estações de pesquisa precisam de treinamento especial e equipamentos caros para sobreviver. Além disso, a Antártida é um deserto, sim. Um deserto, porque praticamente não chove por lá. A paisagem é tão inóspita que alguns lugares da Antártida são comparados ao solo de Marte. É por isso que não existe turismo em massa. Simplesmente não há estrutura para receber visitantes comuns. Quer dizer, até existe turismo, mas ele é caríssimo e restrito a poucas áreas costeiras, onde os navios de cruzeiro conseguem chegar. Mas vamos aprofundar ainda mais. Você sabia que, apesar de ser um território internacional, existem disputas por partes da Antártida? Países como Argentina, Chile, Austrália e Reino Unido têm reivindicações sobre pedaços do continente. O Tratado da Antártida congelou essas disputas, mas elas ainda existem. Isso significa que, se um dia o tratado acabar, pode haver uma verdadeira corrida pela Antártida. Pense só, um continente inteiro, com recursos naturais gigantescos, água doce em abundância e uma posição estratégica no globo. E já que estamos falando em posição estratégica, a Antártida também tem uma importância científica gigantesca. Lá estão algumas das maiores estações de pesquisa do mundo, operadas por diferentes países. Cientistas estudam o clima, os polos magnéticos da Terra, o buraco na camada de ozônio e até sinais vindos do espaço. O continente é tão isolado e livre de poluição luminosa que também é um dos melhores lugares para estudar o universo. Inclusive, telescópios instalados na Antártida já ajudaram a fazer descobertas importantes sobre a radiação cósmica. E claro, não podemos esquecer das pesquisas sobre mudanças climáticas.
O gelo da Antártida guarda informações valiosas sobre a história do planeta, revelando dados de até centenas de milhares de anos atrás. Nesse ponto você já deve estar percebendo que a Antártida é muito mais do que um simples deserto gelado. Mas vamos além. Você já ouviu falar do Lago Vostok? Ele está localizado a cerca de 4 quilômetros abaixo do gelo e é um dos maiores lagos subterrâneos do mundo. O mais incrível é que ele permaneceu isolado da superfície por milhões de anos. Isso significa que ali pode existir um ecossistema único, com formas de vida que nunca vimos antes. E isso não é ficção científica. Menos cientistas já encontraram micro-organismos nesse lago, levantando a possibilidade de que planetas com condições extremas, como Marte ou Europa, a Lua de Júpiter, também possam abrigar vida. Se isso não é fascinante, eu não sei o que é. Aproveita que você está aqui se surpreendendo com essas informações e já se inscreve no canal, porque sempre trago vídeos cheios de curiosidades e ciência que você não encontra em qualquer lugar. Mas claro, como toda região misteriosa, a Antártida também é alvo de muitas lendas. Uma das teorias mais conhecidas é de que a Antártida seria o local de entrada para a chamada Terra Oca, uma ideia popular em círculos conspiracionistas. Outras teorias falam sobre nazistas que teriam fugido para a Antártida no final da Segunda Guerra Mundial e construído bases secretas lá. Embora tudo isso pareça loucura, esses mitos só aumentam a curiosidade sobre a região. Afinal, quando você pensa em um lugar quase inacessível, onde pouca gente realmente foi, é natural que a imaginação corra solta. Mas, se deixarmos as teorias de lado, a verdade é que a Antártida é um dos últimos lugares verdadeiramente selvagens do planeta. Quase intocado pelo homem, esse continente é essencial para o equilíbrio do clima global. As correntes oceânicas, por exemplo, dependem do gelo da Antártida para funcionar corretamente, e qualquer mudança nessa região pode afetar todo o planeta. O derretimento das geleiras já está aumentando o nível dos oceanos, o que representa uma ameaça para cidades costeiras no mundo inteiro. Em outras palavras, estudar a Antártida não é só uma questão de curiosidade, mas uma necessidade para entender como salvar nosso próprio futuro. Você já reparou como as regiões mais difíceis de alcançar são sempre as que guardam os segredos mais interessantes? A Antártida é um desses lugares. Ela é praticamente um portal para o passado e, ao mesmo tempo, uma chave para o futuro. É por isso que cientistas de várias partes do mundo passam meses por lá, enfrentando temperaturas absurdas, isolamento extremo e riscos constantes. Tudo para descobrir mais sobre o planeta em que vivemos. E nós, espectadores curiosos, podemos aprender muito apenas estudando o que eles trazem de volta. Então, da próxima vez que você ouvir falar da Antártida, lembre-se de que ela não é apenas um lugar frio e distante. Ela é um símbolo do que ainda temos de misterioso na Terra. Um território que nos mostra que, apesar de todo o avanço da tecnologia, ainda existem lugares que estão longe de serem completamente explorados. Se isso te deixou com aquela sensação de querer aprender mais sobre o mundo, já deixa seu like aqui no vídeo, ativa o sininho e se inscreve no canal Laboratório da Ciência Criativa. Toda semana a gente traz mais histórias e descobertas que vão alimentar sua curiosidade. A Antártida continua sendo um dos lugares mais fascinantes da Terra. E quem sabe no futuro, a tecnologia permita que qualquer pessoa possa pisar lá, sem precisar ser um cientista altamente treinado. Mas por enquanto, esse continente permanece como um dos últimos mistérios da humanidade. Talvez seja isso que o torne tão especial. A ideia de que ainda existem lugares no nosso planeta que guardam segredos além da nossa imaginação.